Ai, gosto para decifrar. Eu tinha uma aula de como você decifrar se o homem tem tendência à infidelidade. Era nesse nível, minhas aulas. Se o homem é bom no borogodó, tem como saber no rosto. Olha, Eita! É muito legal. É, vou fingir que eu estou começando, tá? E depois vai ficar na gravação, certo? Aí vocês sorriam, fiquem lindas e maravilhosas. Boa noite, sejam muito bem-vindas ao meu universo do branding. Eu tenho certeza que depois de hoje, o olhar de vocês vai mudar muito a respeito de si mesmas e também a respeito das pessoas. Esse conhecimento vai transformar a forma que vocês lidam, não só com a aparência de vocês, mas a forma também que vocês se enxergam. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem muitas distorções na nossa imagem. A gente acha que a gente tem uma imagem ou que a gente tem um comportamento que a gente não tem. E o branding facial, ele existe já para você fazer esse alinhamento de quem é você e o que você transmite para as pessoas, tá? Então, esse workshop é para você, além de decifrar o seu rosto, você também revelar o poder da tua imagem. Tem uma frase que eu sempre falo, quando eu vou falar de análise facial, é que o rosto é o espelho da alma. Vocês provavelmente já ouviram uma frase que os olhos são o espelho da alma, mas uhum. eu gosto de usar essa frase, que o rosto, porque não só os olhos transmitem uma mensagem, todos os elementos faciais, eles transmitem uma informação para as pessoas. E também ele diz algo a respeito da tua inclinação, do teu temperamento, das tuas tendências comportamentais, tá? Então, sejam muito bem-vindas a esse novo mundo que vai começar agora para vocês. Eu tenho a honra de ser a pessoa que vai apresentar esse mundo para vocês. E fico muito feliz que eu sei o quanto esse assunto é transformador, porque ele promove um profundo autoconhecimento e também vai mudar a visão de mundo de vocês. E se tem uma coisa que eu gosto de ajudar pessoas, é nessa transformação de mentalidade. Tá? O branding facial, ele vai contribuir para vocês, tanto no profundo autoconhecimento, porque vocês vão entender hoje, de uma vez por todas, o que é que o rosto de vocês diz e transmite da personalidade de vocês, como também agora, com esse conhecimento, vocês vão poder escolher uma imagem facial que transmita o que você deseja para sua marca. Então, com esse conhecimento, é possível você fazer esse alinhamento de quem eu sou e o que eu quero transmitir para as outras pessoas. Mas, antes de tudo, eu preciso quebrar um preconceito aqui que existe muito com branding facial, tá? Todas as vezes que eu falo em análise facial, branding facial, leitura de rosto, as pessoas sempre associam a algo místico. Porque a análise facial, ela nasceu há muitos anos, mais de 500 anos antes de Cristo. Vocês têm noção que é um estudo que é milenar e que cada vez mais a gente está embasando isso em estudos científicos. Então, muitas pessoas acham que é um estudo místico. Quando as pessoas falam assim, Cris, lê o meu rosto, eu começo a acertar o comportamento das pessoas. As pessoas ficam, "Ah, meu Deus, você está acertando? Como é que você sabe?" Aí acha que eu estou fazendo alguma técnica adivinatória, mas não é, é pura técnica, tá? Parece mágica, tem lá a sua magia, eu costumo dizer, mas é pura técnica. E vocês vão aprender isso agora para aplicar em vocês e usar isso também no dia a dia de vocês, porque é muito útil, tá? Então, como funciona o branding facial? Nós vamos avaliar todas as áreas do rosto de vocês, todos os traços, olhos, nariz, sobrancelha, lábios, porque todos esses traços juntos, eles transmitem uma informação. Então, é uma técnica que ela é baseada na psicologia facial, na neurociência cognitiva, no visagismo, na epigenética, na morfopsicologia, estudos científicos, antropologia e teorias comportamentais. Então, eu trouxe tudo que eu já estudei na vida para montar esse método de branding facial, tá? Então, agora não é só uma técnica para autoconhecimento, para decifrar pessoas, agora é uma técnica também que você pode usar para o seu branding, para a sua marca pessoal, tá bom? Então, qual é o que eu sempre digo para as pessoas? Ó,
O nosso cérebro está sempre buscando harmonia, beleza e congruência. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiz a minha formação em neurociência. É que é isso que o nosso cérebro está buscando. E hoje a gente vê muitas correntes sociais que falam muito que beleza é relativo, que falam muito que todas as pessoas são lindas, que todo mundo, sendo que não é bem assim. Eu acredito sim que todas as pessoas têm sua beleza, porém eu acredito que existe sim um critério cerebral que faz algumas pessoas serem vistas como mais bonitas que outras. Isso é tão verdade que quando a gente vê alguém que a gente acha diferente, mais bonito, a gente fica um pouco hipnotizada, não é verdade? Passa alguém muito bonito, a gente fala assim, é até difícil de acostumar, de tão diferente que é, porque não é você que está achando, não é você, é o seu cérebro, ele sabe o que é mais harmônico, ele sabe o que é mais belo, ele sabe o que é congruência. E ele está buscando essa congruência. Então, quando a gente olha para alguém, mesmo que a gente não queira aceitar isso, o nosso cérebro está lá julgando, ó. Será que essa pessoa que tem essa cara é isso mesmo? Então, a gente está julgando automaticamente. E tem aquele preconceito, né? Quebrando outro preconceito aqui. Ah, Cris, análise facial é julgar, julgar é pecado. Logo eu que sou cristã. Passei a vida toda, as pessoas dizendo isso é pecado. Você está fazendo julgamento. E aí, voltando mais uma vez para a neurociência, a gente sabe que é impossível não julgar. É impossível. Nós estamos julgando o tempo todo. E é por isso que nós estamos vivas. E se a gente não julgasse, a gente não estaria viva, tá? Porque é o nosso cérebro animal, nosso cérebro reptiliano, ele está sempre lá, ó, julgando tudo. Julgando. Quando você olha para uma pessoa, seu cérebro julga. Será que eu posso confiar nela ou não? Então, ele sempre está buscando essa congruência entre o que a pessoa é, o que ela transmite na imagem dela e o que ela fala, tá? Então, na internet, no nosso posicionamento no Instagram, a gente sempre tem que buscar harmonia, beleza e congruência. Então, você sempre tem que se mostrar na internet com o seu ângulo mais bonito possível, com congruência, tá? Sua roupa, sua pele, o máximo que você puder de trazer beleza mesmo, a beleza física que eu tô falando. Seu cabelo, seu óculos, uma maquiagem, traga isso. Porque as pessoas gostam. As pessoas bonitas, elas têm mais tempo de tela do que as pessoas que não são bonitas. E todos nós temos a nossa beleza. A gente só precisa, às vezes, fazer um paranauê. Não é verdade? Eu mesma falei para vocês aqui antes da gente gravar. Eu tô com a TPM brava hoje, tô cheia de olheira. Uns dias atrás chorei muito, porque TPM eu choro muito, fico super emocionada, mas eu coloquei aqui um corretivo. Eu melhorei aqui alguns aspectos, porque eu sei que as pessoas que estão com a aparência mais bela, as pessoas gostam de olhar mais, as pessoas gostam de assistir mais. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? E também na congruência. Então, o que eu vendo está congruente com o que minha imagem transmite? Se eu vendo maquiagem, é congruente eu aparecer com o meu rosto sem maquiagem na network? Não é congruente. Então, o cérebro está buscando sempre essa congruência, tá? Então, o que é que vocês vão aprender aqui? As premissas do branding, que são princípios. Acho que vocês já perceberam em outros workshops comigo que eu gosto de ensinar sempre princípios. Porque eu acho que quando a gente aprende os princípios das coisas, a gente consegue guardar aquele princípio e consegue responder muitas dúvidas com os princípios, tá? Harmonia facial, beleza, o que comunica olhos, sobrancelhas, boca, a diferença de inclinação e caráter, tá? Cabelos estratégicos, psicologia das cores. Vocês vão aprender tudo isso, além, claro, de aprender a escolher o óculos de vocês e entender dos textos faciais, tá? Vamos lá falar sobre as primícias. A primeira é que o rosto ele fala sem pedir licença. Então, muitas pessoas falam assim: ah, Cris,
Eu não acredito nisso de julgar aparência. É pecado julgar aparência. Não é pecado. Inclusive, na Bíblia tem uma frase que fala assim, ó. Sedes simples como a pomba e sagazes como a serpente. Tem outra palavra que fala que Deus ele não vê como o homem vê, porque o homem ele vê a aparência. Então a própria Bíblia ela diz que o homem ele vê a aparência, nós julgamos a aparência, mas Deus vê o coração, tá? Então Deus ele vai além. Então a gente tem que entender que o nosso cliente ele não é Deus, então ele não consegue ver o nosso coração, não é? Ele não consegue olhar Faz para sentido. Oi, Faz sentido. né? Então, Muito. então ele não consegue. Foi uma senha que saiu agora. Tem um download do céu que veio assim, nem estava planejado. Mas assim, que se o nosso cliente ele não é Deus, ele não consegue ver o nosso coração, a gente tem que usar os nossos elementos de imagem para transmitir uma mensagem que seja congruente, não é? E o rosto vai falar sem pedir licença. Por mais que você não queira acreditar, por mais que você não aceite, ele está lá falando o tempo todo. Quando a gente está triste, está na nossa cara. Quando a gente está feliz, está na nossa cara. Quando a gente está desleixada, depressiva, está na nossa cara. Eu não trouxe hoje, mas eu tenho uma foto da época que eu estava com depressão. Até os cabelos da minha sobrancelha caíram. E vocês vão entender o porquê. O que quer dizer uma sobrancelha muito fina? A segunda premissa é que a análise facial é probabilística, tá? Qualquer ciência humana, ela é sempre probabilística. A gente nunca pode dizer que um remédio, que uma terapia, que uma teoria comportamental, ela é 100% replicável, como uma fórmula física, da física, por exemplo. A gente sabe que uma fórmula, uma lei física, ela se repete, não é isso? A matemática é replicável. Um mais um é dois em qualquer circunstância. Um mais um é dois. Mas quando se trata de pessoas, não é sempre assim. A gente vai comprar um remédio para enxaqueca e lá está dizendo que tem gente que passa mal, né? Que tem gente que pode até morrer tomando aquele remédio. E para você dá certo. Então, ela é probabilística, tá? Ela não é determinística, certo? Então, por isso que a gente sempre vai usar aqui, ó. Uma pessoa que tem esse cabelo, ela costuma ser. É provável que ela seja, ela tende a ser. Você entende que eu tirei o determinismo dessa frase? Então, quando vocês forem falar da análise para outras pessoas, aí vocês sempre usem também essa linguagem. Olha, eu aprendi com a Cris que quem tem essa característica tende a ser, tá? Eu tenho uma aula, quem sabe um dia a gente pode marcar um programa também, um workshop, então eu tenho uma aula que eu falo. Eu já estudei por muitos anos pessoas criminosas pela face. É um estudo que eu não faço mais porque eu ficava passando mal emocionalmente. Mas a gente consegue ter, sim, uma probabilidade pelo rosto de muitas tendências comportamentais, tá? Terceira premissa. As partes são analisadas para entender o todo, certo? Por exemplo, você vai olhar para o meu nariz e você vai perceber que o meu nariz é de uma pessoa exigente. Porém, outra área do meu rosto, que é o meu queixo retrognata é aquelas pessoas que têm um queixo assim, ó, recuado, não tem? O meu queixo é recuado. Quem tem queixo recuado é uma pessoa que não impõe aquilo que ela quer. Então, quando a gente vai analisar as partes para entender o todo, você vai olhar para o meu nariz e vai dizer: essa moça é muito exigente pelo nariz dela. Mas o queixo dela me diz que ela não é de impor. Então, ela é exigente, mas ela não é chata com ninguém, porque ela é exigente no trabalho dela. Ela não é exigente para impor o que ela quer para as pessoas. Agora, se eu tivesse esse nariz e eu tivesse um queixão, um queixo grande assim, já viu aquelas pessoas que têm um queixo, chama atenção no rosto? Além de ser exigente, eu ia querer impor minha exigência às pessoas. Então, entenderam como as partes analisadas são necessárias para entender o todo? É como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho que juntar o que diz aqui, o que me diz aqui, para encaixando e construir a mensagem do rosto daquela pessoa e do seu rosto, tá? A quarta premissa.
E eu acho que essa é uma das mais importantes, tá? A nossa inclinação não é o nosso caráter. A nossa inclinação comportamental não é o nosso caráter. Então, você pode conhecer uma pessoa que tem traços no rosto de ser uma pessoa extremamente fria e calculista. Essa pessoa pode se tornar um serial killer? Pode usar essa frieza e se tornar um serial killer. Mas essa pessoa pode usar essa mesma característica e se tornar um cirurgião geral extraordinário. É ou não é? Então, uma inclinação, ela não define o nosso caráter. Caráter é aquilo que eu faço. Até porque muitas vezes uma inclinação que a gente acha que é boa nem é tão boa assim. Por exemplo, uma pessoa que tem na face que ela tem uma inclinação que ela é determinada. Quem gostaria de ser determinada aqui? Uma mulher determinada. Aí eu te pergunto, mas você pode ser determinada para o que é errado. Você pode ser determinada e ser teimosa por isso. Então, uma qualidade, ela pode se tornar um defeito. Uma qualidade pode se tornar um ponto fraco. Então, se a gente for pensar, até um defeito, dependendo do contexto, ele pode ser uma qualidade. Às vezes, é uma pessoa bem incisiva, agressiva na comunicação. Dependendo do contexto, é bom que ela seja assim mesmo. Entende? Então, muitas vezes, o que a gente acha que é um ponto fraco ou um ponto forte, o que vai definir é o contexto. Então, eu criei esse método depois de ter passado por uma longa história no desenvolvimento humano, uma longa história. Como eu falei para vocês no off, eu comecei a estudar comportamento humano aos 11 anos de idade. Eu já comecei a me interessar por linguagem não verbal, ou seja, aquilo que a gente não fala e não escreve, aquilo que a gente transmite com os símbolos. E, inclusive, um dos primeiros presentes que meu marido me deu há mais de 13 anos atrás, quando ele era meu namorado, foi um livro de linguagem não verbal no trabalho. Olha que legal, porque isso já fazia parte de mim. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Um dia foi porque realmente eu queria me entender e eu queria entender as pessoas. Porque desde pequena, desde muito jovem, eu sofri muito com as amizades, sabe? Traições. E eu queria entender as pessoas, eu queria decifrar pessoas. Que eu falava, nossa, eu me frustro demais nos meus relacionamentos, então eu quero entender. E aí, nesse mundo do desenvolvimento humano, eu conheci a PNL, a linguagem não verbal, estudei muito autoestima, marketing, branding, porque marketing é comportamento humano puro também. Marketing é entender de comportamento de consumo das pessoas. Arquétipos, análise facial. E é um universo assim que eu sou apaixonada, eu falo com paixão, e todas as pessoas que lidam com esse assunto acabam se apaixonando e falam assim: nossa, eu quero aprender mais, eu quero entender mais. Eu recebo fotos de pessoas. Eu fiz o meu primeiro curso de análise facial porque eu recebia mensagens das pessoas pedindo para eu decifrar namorado, paquera, decifrar funcionários de empresas antes de contratar. Então, foi assim que eu decidi trabalhar nessa área, tá? Isso aqui é uma imagem minha. E aí eu queria que vocês observassem bem esses dois rostos, tá? A de vermelho, ela transmite mais sensualidade, não é? Pela roupa que ela está vestindo, pelas marcas na pele do biquíni, pelo tipo de brinco, pelo tipo de ângulo na foto, como ela jogou o cabelo, a sobrancelha mais arqueada, a cor do batom vermelho. Isso nos trouxe uma imagem. A moça da roupa do blazer roxo, o tipo de brinco dela, o tipo de sobrancelha dela, a cor do batom que ela está utilizando, nos transmite uma imagem completamente diferente. Inclusive, eu pergunto para todo mundo: qual dessas duas pessoas você contrataria para ser a sua personal branding e construir a comunicação da tua marca? É unânime, todo mundo fala que é a mulher de roxo.
Então, às vezes, são pequenos elementos que a gente modifica na nossa face, na nossa imagem, que faz com que as pessoas passem a nos enxergar com o valor profissional que a gente tem, tá? Então, são detalhes. Às vezes, por uma imagem, uma pessoa deixa de cobrar R$ 1.000 para quadruplicar o preço, só por uma imagem. Porque está no inconsciente coletivo. Está no inconsciente. Se você olha para uma pessoa, vamos pensar nessas influências famosas. Você olha aquela mulher, ela pega um Jaguar, um carro de 2 milhões. Aí essa mulher, ela mora numa casa, numa mansão em Alphaville. Ela te mostra as melhores bolsas, os melhores batons. Ela sempre está com o cabelo alinhado, com batom, maquiada, bonita. Você olhar para aquela mulher e fala, uma consultoria dessa mulher não é 50 mil, não. Porque 50 mil não é nenhuma viagem que ela gasta por mês. Deve ser o que ela gasta de restaurante por mês. Então, às vezes, a nossa imagem, ela transmite que nós temos um valor financeiro mesmo, mais elevado. E faz com que a gente se torne uma profissional que cobra mais caro. Aí você fala, Cris, tu acha isso bom? Tu acha isso legal? Eu não acho. Não é o que eu acho, é a realidade. Eu queria muito que todos os meus valores estivessem no mundo. Mas se eu viver assim, se eu negar a realidade, eu vou me tornar louca. Porque uma pessoa que nega a realidade, ela enlouquece. Vocês sabiam disso? O que é uma pessoa que é esquizofrênica? É uma pessoa que negou a realidade. Ela começa a enxergar coisas como não são. Então, eu estou alinhando vocês e trazendo vocês para a realidade. A realidade que eu gostaria que fosse diferente, mas é a realidade, tá? Inclusive, tem essa pesquisa que eu trouxe da Princeton, que revelou que nós temos 100 milissegundos para olhar para o rosto desconhecido e decidir se a gente confia ou não. Em menos de 10 segundos, o seu cliente vai olhar para você e vai falar: eu confio ou eu não confio? Então, mais uma vez, reforçando aqui com vocês que nós não podemos negligenciar, porque talvez você não vai ter uma segunda chance para causar uma boa impressão. O primeiro curso de oratória que eu fiz, a, a professora falou o seguinte: nunca ande desleixada. Mesmo que você pegue ônibus, mesmo que você vá de metrô lotado, nunca ande desleixada. Por quê? Você não sabe quem você vai encontrar nesse ônibus, nesse metrô, nesse shopping. Porque essa pessoa que você vai encontrar pode ser a pessoa que vai lhe dar a chance da sua vida. E que se ela olhar para você, ela achar que você é desleixada, ela não vai confiar em você. Então, a gente tem que deixar o desleixo mesmo. Porque não adianta ser inteligente, não adianta ser bom no que faz se você não parece. Ser é tão importante quanto parecer nesse mundo. Talvez você não tenha a segunda chance. Engraçado que quando eu ouvi ela falar isso, eu tinha 20 anos. Eu morava num morro. Acho que tinha mais de 100 degraus. Eu acho que em quilômetros, eu não sei nem mensurar. Tão alto que é aquele morro que eu fui criada. Eu não sei mensurar. Um dia eu tiro a foto e mostro para vocês. E eu vou contar para vocês. Eu desci aquele morro de salto. Eu ia para o banco alinhada e os clientes chegavam até mim achando que eu era uma gerente e eu era só uma estagiária em início de carreira. O que eu quero trazer para vocês, a aparência comunica, não é? É triste, mas é verdade, né? Vamos aceitar, porque a gente vai, se a gente aceitar, o quanto antes a gente aceitar, a gente vai mudar a nossa realidade mais rápido, tá? Agora, vamos ver essas transformações. Olha a Anitta, o quanto ela mudou. Vamos olhar aqui por partes. Sobrancelha dela era arredondada e levemente arqueada. Olha como ela colocou a sobrancelha mais grossa. Os lábios dela estão mais avolumados. Ela fez preenchimento.
Ela fez preenchimento no queixo, percebem? Olha a cor do batom. Olha o tipo de brinco que ela usava. Ela usava até diadema. Tem coisa mais meiga e mais infantil que um diadema. Então, cuidado, se você quer passar segurança com o seu trabalho, talvez, dependendo da área que você trabalha, não é interessante usar diadema, por exemplo. Agora, se você trabalha com animação infantil, você trabalha com algo que que as pessoas não esperam essa imagem de força, tudo bem. Então, o que é que a gente precisa saber? Quem eu sou e qual a imagem que eu quero transmitir. Olha a Grazi, que diferença. Ela usava esse cabelo ondulado, essa sobrancelha fina. Esses dentes pequenos transmitem infantilidade, tá? E olha a imagem dela agora. Ela preencheu até aqui, ó, a mandíbula. Acho que um pouco também da região malar. Engrossou a sobrancelha. Ela tirou aquela imagem de princesa e agora tá com a imagem de mulher poderosa. O cabelo mais liso, a cor do cabelo. É só para vocês verem o quanto a imagem, a mesma pessoa, ela pode manipular a imagem dela para transmitir informações diferentes. Olha a Luísa Sonza. Outra pessoa. Essa é literalmente outra pessoa. Olha essa sobrancelha. Como ficou grossa, reta, escura. Esses lábios muito volumosos. Ela preencheu com certeza essa área aqui do rosto, ó. Até o rosto ficou com mais volume. Então, ela tinha uma imagem de uma mulher muito feminina e ela agora está com essa imagem. E quanto maior o contraste entre o cabelo, sobrancelha e olhos, mais essa imagem tem impacto, tá? Assim, ó, cabelo muito preto, pele muito branca, sobrancelha muito preta, isso dá um impacto na imagem. Mas você tem que avaliar se é bom para você ou não. Ela mudou essa imagem dela porque ela queria tirar aquela imagem. Foi numa época que ela foi lançar um álbum para mostrar que era uma mulher mais forte, mais ousada. E aí ela fez essa estratégia de imagem muito parecida também com a estratégia que a Madonna já usou, que era o cabelo bem claro, a sobrancelha bem escura. Então é para vocês verem que se a gente aprender essas técnicas, a gente vai sair na frente. Porque essas mulheres famosas, elas usam isso já. Já faz parte da vida delas. Esse post aqui eu coloquei lá no Instagram. Ele também está falando de arquétipos. Hoje a gente não vai falar de arquétipos, mas para vocês verem o quanto a imagem transmite algo diferente. O cabelo vermelho, essa maquiagem, essa roupa preta dela, as tatuagens, tudo isso transmite rebeldia. Já o outro visual transmite mais leveza, sedução, sensualidade. A mesma pessoa. Isso somos nós. Vocês não reparam, não, quando vocês colocam um vestido, uma maquiagem mais leve, vocês ficam mais femininas. Tudo que a gente muda na nossa aparência, ele transmite uma imagem diferente. E aí, a gente que trabalha com a imagem, porque todo mundo que trabalha no Instagram trabalha com a imagem, tá? Todo mundo que trabalha no Instagram trabalha com a imagem. Precisa entender qual é a imagem que faz sentido para a sua essência, tá? Em primeiro lugar, sempre. A marca tem que vir de dentro para fora e também para o seu público. Porque muitas vezes a gente muda o visual só para seguir uma moda, né? Só para seguir uma moda. E aquilo ali nem faz parte de mim. Então, a sua imagem, ela vai afetar a sua mente, seus relacionamentos consigo e com os outros. Por que consigo? Porque minha imagem vai afetar o meu relacionamento comigo. Acorda um dia, eu trabalho em casa. E o dia que eu me coloco em ordem, faço uma maquiagem, visto uma roupa bacana e sento no meu computador para trabalhar, é o dia que eu produzo muito mais do que aquele dia que eu tô com a TPM, tô mal, coloco um coque aqui, uma roupa de qualquer jeito, não passo maquiagem nem nada, eu produzo muito menos. Porque quando eu me vejo bem, isso gera um estímulo também na minha mente.
Vocês sabiam que a imagem primordial, como uma águia que tem ali atrás, uma imagem que você olha, se ela for um símbolo, um arquétipo, ela pode liberar até neurotransmissores no seu corpo. Você sabia que ao olhar uma águia, você libera dopamina? Como uma imagem no nosso cérebro, ela pode mexer com o nosso sistema hormonal. Então, a sua imagem também mexe com você. Então, se você às vezes se acorda e não se suporta ao se olhar no espelho, é o dia que você mais precisa, nesse dia, fazer uma escova, passar um batom, deixar o desleixo. Porque é o dia que você está mais precisando. O dia que você está triste, é o dia que você tem que se arrumar mais ainda. É para dar um estímulo na sua mente, tá? Porque a nossa imagem interfere em como nos sentimos, assim como aquilo que sentimos interfere na nossa imagem. Então, o que é importante vocês anotarem aí? Que o branding facial são 4 fases, tá? A identificação dos traços do rosto, a interpretação desses traços. Quando você identificar e interpretar, o que é que você tem que refletir? Qual é a sua essência? Quem eu sou? Quem é Catarina na essência? Quem é Gi? Quem é Rayane na essência? E qual objetivo você quer transmitir com a sua imagem? E essa estratégia de imagem, que é o 4º passo, não é para você criar um personagem. É para você dar luz ao que já existe dentro de você. Porque às vezes as pessoas pensam que estratégia de imagem é criar algo que não existe. Eu discordo disso. Estratégia é para você dar luz a algo que já é seu. Tá? Anotaram? Identificação, interpretação, essência e objetivo e estratégia de imagem. Tranquilo? Vamos fazer um teste agora, bem simples. Esse teste, ele fala como você toma suas decisões. Será que você toma suas decisões? Minha vela apagou ali. Será que vocês tomam suas decisões de forma mais emocional ou de forma mais racional? Vocês já viram aquelas pessoas que elas não conseguem se segurar, elas são muito impossíveis. Às vezes elas passam até vergonha pela impulsividade delas. Tem como saber no rosto, tá? Essa área do nosso rosto representa nosso modo de pensar. Aí eu queria que vocês observassem, se tiverem um espelho ou até no celular mesmo. Vocês vejam aqui o último fio de cabelo que vocês têm até essa área aqui, que é a glabela, que ela fica entre as sobrancelhas. Você vai passar o dedo aqui, você vai sentir que aqui é mais baixo, de repente eleva. Mais baixo, de repente eleva. Quando começa a elevar aqui, geralmente é no meio da sobrancelha. Você vai pegar a fita, vai medir aqui, ó, do último fio de cabelo até a glabela. Você vai medir e vai anotar no papelzinho, tá? O tamanho dessa área, que aí é sua área racional. Vocês façam agora e depois façam novamente, tá? Para conferir. Da glabela, que foi o último ponto que você mediu, até essa parte subnasal, que é aqui, ó, o final do nariz, tá vendo? Onde termina o nariz, ó, subnasal. Você vai medir também, ó, da glabela a parte subnasal. Você mede e anota. Depois que você medir o terço emocional, que eu chamo carinhosamente de TE, terço emocional, você vai medir agora o terço instintivo. Aqui da área subnasal, ó, do final do nariz, até o final do seu queixo, aqui, ó. Se quiser, às vezes é bom até pegar uma caneta para fazer assim, ó. O final do queixo, da subnasal até o final do queixo. Do final do nariz até o final do queixo. Quando vocês medem, eu vou só explicando a importância disso, tá? Quem geralmente tem esse terço aqui maior
a testa maior, transmite que você é uma pessoa que busca muito a lógica para suas decisões, tá? É uma pessoa que tem de ser mais analítica, que busca racionalizar as coisas antes de decidir. Quem tem essa parte aqui maior, a parte emocional, é uma pessoa que ela valoriza mais a parte relacional das emoções das pessoas antes de decidir. Quem tem essa parte aqui maior, que é o terço instintivo, o TI, é uma pessoa que ela, antes de decidir, ela valoriza mais a questão de sobrevivência dela. É aquela pessoa que naturalmente ela vai pensar mais em si. E o que é sobrevivência, gente? É tudo o que tem a ver com sexualidade, né? Sexo é sobrevivência, comer. Então, se essa pessoa se sente ameaçada, ela vai sempre ser uma pessoa mais impulsiva. O que é importante vocês observarem nessa análise? Qual é a parte maior e menor dos textos faciais de vocês? Qual é o maior? É o racional, é o emocional ou é o instintivo? E qual é o menor? Eu vou dar um exemplo para vocês verem como isso funciona na prática, tá? O meu Cris, texto... Oi, rapidinho, pode falar. desculpa interromper, mas Nada. com a régua não dá não, porque os números saíram muito próximos. É, sim, tem uma informação interessante. Quando os terços, eles são muito parecidos, isso quer dizer que é uma pessoa que ela tende a ter maior equilíbrio entre racional, emocional e instintivo. Quando a pessoa tem muita diferença entre uma testa, entre um queixo, entre essa área, quer dizer que aquela área é mais destacada mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu, o emocional, é o maior, tá? Então, quem é Cris na tomada de decisão? Se Deus o livre, morresse alguém próximo, eu ia estar preocupada, meu Deus, o que será que o pessoal está sentindo? Como estão os filhos dessa pessoa que faleceu? Eu vou estar preocupada mais com a questão das relações. Já o meu esposo, ele tem o terço emocional dele sendo o menor dele. Então, se Deus o livre alguém falecer, a última coisa que ele vai pensar é nas pessoas. Ele vai pensar em como pagar o cemitério. Ele vai mais para a parte lógica. Ele vai pensar em qual horário vai ser, entendeu? Porque ele tem o terço racional maior e o terço emocional menor. Então, às vezes, a gente não entende isso em nós e nas pessoas que a gente convive, e a gente acaba falando assim. Eu falava pro meu marido, ele só tem cérebro, não tem coração. Esse não tem sentimento, não. E ele olhava para mim e falava, você não tem cérebro, não, ela é muito emocional. Tudo chora, tudo leva para o pessoal, porque o emocional é maior. Eu vou te dar um exemplo. Vocês viram que eu estava no evento de Wendel Carvalho, viram? Nos stories? Vocês Uhum. perceberam que o Wendel Carvalho ele Sim. tem uma barba bem grande? Ele tem aquela barba bem alongada, bem na área instintiva. Ou seja, ele aumenta a área da ação dele, que é o modo de agir, que é essa parte. Então, ele vende, sabe o que ele vende? Para você ser uma pessoa produtiva e executora. Isso que ele vende. Ele tem vários cursos, mas ele ensina você a ser uma pessoa de ação, de execução, disciplinada. E aí, o que que ele faz? Ele deixa a barba dele bem grande, bem na área da ação. Então, quando a gente olha para ele, a gente fala: nossa, esse cara tem cara que executou mesmo. Tem cara que ele é disciplinado mesmo. Ele é poderoso, ele é executor. E a gente que não entende de análise facial nem percebe. Que a gente, vocês agora que vão entender da análise facial, vocês vão começar a perceber alguns sinais nesses artistas, porque eles têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então, para ele, imagina que o Wendel Carvalho fosse um cara que ele não tivesse aqueles ângulos na face, tivesse o rosto bem fininho, sem mandíbula, bem delicadinho, não tivesse aquela voz grave dele, não tivesse aquela barba grande. Não ficaria um pouco incongruente ele falar de execução? Então, a imagem dele, ele andando, ele é forte, musculoso, o rosto dele é forte, a barba dele é grande, alongando essa parte do agir. A própria expressão dele mostra a congruência. E vocês sabiam que à medida que vocês vão mudando o comportamento de vocês, mudanças na face de vocês vão acontecendo? É incrível. É incrível. Então, vocês precisam entender
Esse conceito. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que uso franja, eu estou escondendo que área do meu rosto? Se eu ficasse aparecendo assim sempre na internet. Imagina o que isso transmite? Mais infantilidade, porque eu estou escondendo o meu terço racional. Eu estou escondendo a minha zona da inteligência. Geralmente, quem tem testa grande e descobre análise facial começa a amar a testa grande, tá? Porque isso diz que é uma pessoa mais estrategista, mais detalhista. Hoje eu nem vou falar de testa, mas aí já é uma informação bônus. Então, quando a gente faz assim, ó, minha testa é até considerada grande na métrica, ó. Façam assim na testa de vocês, 3 dedos. Se passou de 3 dedos, é uma testa grande. É o seu dedo. A medida é o seu dedo, não é o dedo de ninguém. Se passou de 3 dedos, a testa é grande. 4 dedos fica muito bem com franja, tá? Quem tem 4 dedos de testa fica muito bem com franja. Quem tem 2 dedos de testa não combina com franja. Eu gosto da minha franja. Eu me acho mais bonita de franja, mas na hora que eu estou ensinando, eu tiro ela, sabe, da minha zona, porque eu mostro mais inteligência para o inconsciente da pessoa quando minha testa está aqui. Aparente. Tá? A minha vida Então, inteira eu usei franja. A vida inteira, desde foi, pequena. eu Aí na também. vida adulta comecei a deixava Ah, franjão, aquele negócio maior. isso de franja tem um caso muito interessante. Eu fiz uma mentoria uma vez, aí eu conheci uma pessoa, já era analista facial. Aí essa pessoa falava assim no Instagram: Bom dia! Franjinha de criança. Assim, franjinha mesmo, de criança. Bom dia! Eu olhava para aquele rosto cheio de linha reta, franjinha. A pessoa com cara. Assim, na análise facial, vocês vão entender hoje, quem tem linhas muito retas é uma pessoa mais firme. É uma pessoa que fala com voz de boazinha e franjinha. Conhecendo essa pessoa, ela fez o branding dela, comprou o meu curso de branding, e eu conhecendo ela, ela assumiu para mim e falou o seguinte: eu sempre fui uma pessoa super explosiva, super agressiva, insuportável. Eu sou uma pessoa insuportável. Minhas irmãs não me suportam, meu marido não suporta. E aí eu aprendi que eu tinha que falar assim na internet. E aí, para você ver, a mente, ela não entendia de análise facial. E muitos psicopatas fazem isso, viu? Muitos psicopatas fazem isso, afinam a sobrancelha para mostrar mais delicadeza. Eles são, assim, o instinto deles fazem eles mudarem aspectos faciais para mostrar uma coisa que eles não são. E aí eu falei para ela assim, e aí eu entendi, naquele momento, que realmente a análise facial ela não erra. Ela estava manipulando a voz dela e elementos faciais para transmitir que ela era uma pessoa mais fofa, porque era uma dor dela. Ela queria ser e não era. Tá? Então, a análise facial, ela vai proporcionar a vocês a ver coisas que muita gente não vai perceber, às vezes, tá? Já ouviram falar na máscara de Fi? Não? Sabe por quê? Porque vocês nunca fizeram harmonização facial, e nem eu. Eu só conheço essa máscara porque faz parte do meu trabalho, e é bem interessante que Fi, ele descobriu que a beleza é matemática. Ele criou uma máscara que hoje serve para muitos dentistas que trabalham com harmonização facial, cirurgiões. E essa máscara ela nos mostra proporções de harmonia na face. Se essa máscara ela couber bem no rosto de uma pessoa, quer dizer que essa beleza é mais bonita, mais harmônica, é mais prazerosa ao olhar. Aí eu coloquei essa máscara no meu rosto, né? E eu percebi que se eu fosse fazer alguma mudança facial, eu teria que aumentar um pouco a minha mandíbula, de acordo com a máscara. E, de fato, minha mandíbula é bem estreita, né? Meu nariz, eu deveria diminuir um pouco essa asa dele, tá? Minha testa deveria ser um pouco mais larga, assim como toda a estrutura facial. Minha sobrancelha deveria ser mais separada, de acordo com essa máscara. E aí, algumas pessoas me perguntam, e aí, Cris, essa máscara é para a gente levar o pé da letra? Claro que não. Claro que não.
Até porque essa máscara, ela tem muita da beleza colérica e sanguínea. Então, se uma pessoa não é colérica nem sanguínea, ela vai dizer, eu nunca vou ficar bem nessa máscara. Então, acredito que essa máscara é só um parâmetro, porque, claro, se eu estou muito distante da máscara, tem muita borda nessa máscara, aí faz sentido, de fato, eu pensar em mudar, eu pensar em harmonizar mais esse rosto. Mas às vezes são detalhes que, ao meu olhar, não valeria a pena mexer. Inclusive, a gente, só uma informação bônus aqui, a gente com essa perda toda da feminilidade, que eu falei para vocês no último workshop que tivemos, isso se reflete até na aparência do rosto das mulheres. Hoje as mulheres vão à clínica de estética colocar mandíbula, uma linha reta. Linha reta é uma linha masculina. Vocês têm noção? Então, naturalmente, a sociedade acha bonito uma mulher mais feminina, mais lírica, mais delicada. E aí as mulheres vão numa clínica estética para tirar delicadeza, colocar muito preenchimento, muita mandíbula. Já perceberam isso? Tirando o quê? A delicadeza, a feminilidade. Olha que incrível esse exemplo. Essa mulher ela tem uma doença autoimune. Aí, com a inteligência artificial, colocaram uma máscara de FI nela, para ver se realmente essa máscara funciona e traz harmonia. Aí, adequando o rosto dela à máscara, olha a diferença. Uau, né? Então, existe uma lógica nessa máscara, tá? E agora, eu quero muito falar para vocês o conceito mais importante que vocês vão aprender hoje. Que é o conceito das linhas. Se vocês entenderem de linhas, já está pago o workshop. Porque as linhas, elas comunicam em tudo que os seus olhos podem ver. Tudo. O óculos tem linhas. O microfone que eu estou usando tem linhas. Os livros têm... Essa estante de livros tem linhas. A cadeira tem linhas. A roupa que eu estou usando, o colar que eu estou usando tem linhas. O meu óculos tem linhas. Tudo. Tudo tem linhas. Deu para entender que tudo tem linhas? E vocês precisam entender de linhas na hora de comprar uma roupa, na hora de comprar uma mesa para casa de vocês, na hora de comprar uma decoração. Eu fui comprar o tapete da minha casa, eu escolhi o tapete pelas linhas, o que eu queria transmitir na minha sala. Então, tudo tem linhas. As linhas, elas são inclinadas, retas ou circulares, tá? As linhas inclinadas transmitem energia, dinamismo, velocidade, criatividade, insegurança. Linha reta transmite poder, força, metodologia e determinação. Linha curva transmite acessibilidade, acolhimento, suavidade. Então, quando você já conhecia alguém que tem um rosto bem quadrado, lembra? Um rosto bem quadrado. Chega você vê a mandíbula da pessoa aqui saltando, bem quadrado. Eu tenho certeza que essa pessoa, ela passa autoconfiança, que ela é poderosa, que ela é mais determinada. Ela transmite isso. Agora, você conhece alguém que tem um rosto bem ovalado, bem delicado? Essa pessoa já transmite o quê? Acolhimento, acessibilidade, tá? Já uma pessoa que tem um rosto com linhas inclinadas, como eu estou acima do peso, não dá para parecer muito, mas o meu rosto é com linhas inclinadas. Aqui ele fecha, ó, na testa, uma inclinação. Eu vou ensinar vocês a observarem de vocês, tá? A gente só não vai entrar hoje em formato de rosto, porque são mais de 11 formatos de rostos, e se eu fosse falar de formato de rosto, seria 2 horas só para falar de formato de rosto. Mas lá no curso tem explicando. Então, essas linhas, elas estão comunicando algo. É uma das coisas que mais comunica no rosto de vocês, tá? Para as pessoas. Então, eu, Cris, que tenho linhas diagonais,
Às vezes no banco eu percebia que eu tinha mais dificuldade de vender do que uma pessoa que tinha linha reta no rosto. Porque quem tem linha reta no rosto passa mais confiança, entende? Passa mais autoridade. Quem tem linhas inclinadas passa o quê? Criatividade, dinamismo, leveza. Tem o lado bom e tem o lado difícil, tá? Porque uma pessoa também que passa muito poder e força, ela também passa aquela imagem de inacessível, não é? E uma pessoa que tem muita linha curva passa a imagem também de quê? De boazinha demais. Então, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Vamos imaginar agora colocando um dado. Um dado, ele tem várias linhas retas. Deu para perceber, não é? Se colocar um dado na nossa mão, a gente tem medo que ele fique rolando na nossa mão? Não, né? Porque um dado, ele tem linhas retas. Ele passa o quê? Mais confiança, mais segurança. Agora, se eu pegar uma bolinha de massagem que tem linhas circulares e colocar na minha mão, vai me dar uma vontade, não vai, de apertar? Porque eu sei que não vai me ferir, porque eu sei que é confortável, porque eu sei que é suave, que envolve na minha mão. Isso são as linhas circulares, tá? Agora imagina um óculos com linha circular, redonda. Imagina um óculos quadrado. E as linhas diagonais, que são cheias. Imagina um ouriço na minha mão. Eu vou apertar esse ouriço? Não, né? Porque eu vou ficar com medo, né? Então, as linhas diagonais, já viu aquela unha estileto? Unha estileto, parece unha de bruxa, né? Uma mulher que usa uma unha estileto, ela não sabe, mas ela está transmitindo menos confiança às pessoas. Sabia disso? A unha é muito pontuda. Por isso que a gente tem medo de objetos muito pontudos. Porque parece que vai furar, não é? Vai furar uma faca pontuda. Não parece que vai furar? Então, uma linha inclinada no rosto de uma mulher, que tem linhas inclinadas, ela é uma mulher que ela vai aparentar alegria, dinamismo, mas pode ser que as pessoas tendem a não confiar. Porque como ela é dinâmica, ela pode ser o quê? Oscilante no humor, tá? Vocês vão entender melhor isso. Vamos para a prática? Olhem agora esses três rostos. E aí eu quero perguntar para vocês, como são três rostos e tem três pessoas aqui, eu vou perguntar para a Catarina o que ela contrataria para ser uma, uma advogada de um escritório de advocacia. Eu queria que você escolhesse uma dessas mulheres para ser uma advogada. Seria Carol, a Carla ou a Laísa? Ó, pelo que você falou aí, lá vou eu com minha questão de dúvidas das coisas. É, a Carla, ela tem todas as características, mas eu não sei, eu tô achando alguma coisa nela que parece que ela tá com raiva. Entendi. É E a já boca dela. é, e a Lais, ela tá me mostrando a seriedade que talvez eu precise para a função de uma advogada, entendeu? Hum, entendi. Eu vou explicar. Tá. Só tirando a tua dúvida da expressão facial da Carla, ela está mostrando arrogância porque ela está com o queixo É, erguido, exatamente. Então, ela assim, está olhando para o que é, baixo. Todas as vezes que você levantar o queixo e olhar assim, você já viu um homem brigando com o outro? O que é que ele faz? o que é, o Quer? que é. Levanta o queixo e baixa e olha para baixo, tá? Então é isso que ela está fazendo. Mas você acertou, seria Carla, porque Carla, ela vai peitar o juiz também, entendeu? Uhum. Tem os seus momentos, com certeza. Né? Então, você automaticamente acharia que ela é advogada, porque ela parece o quê? Que tem mais o quê? Poder, força, metodologia e determinação para ganhar essa causa. Entende? Uhum. Tá vendo o que o rosto fala? Só com as linhas. A gente não estudou nada, a gente não estudou olhos, boca, só as linhas. E aí, você, como empresária, vai recrutar alguém para sua empresa, é importante que você saiba. Qual é a pessoa que eu coloco na linha de frente? Qual é a pessoa que eu coloco para resolver cobrança de cliente? Então, a gente pode entender isso por meio do rosto, tá? Agora, eu vou perguntar para a Gi e Rayane ao mesmo tempo, porque se eu perguntar em tempos diferentes, só vai sobrar uma pessoa. Gi e Ray, qual entre Carol e Liza, quem que vocês escolheriam
para ser uma assistente social em um hospital? A Laís ou a Carol? Imagine uma pessoa que fosse dar uma notícia difícil para vocês, um assistente social no hospital. Quem seria a pessoa que transmite mais acolhimento para dar uma notícia difícil no hospital? O que é que você acha? Eu acredito que Carol. E você? Carol, acho que é, A gente está sem microfone agora. É, eu acho que Carol, ela passaria melhor uma mensagem desse tipo. Hum, Mas também eu fico pensando que pode ser que ela não passe tanta, sei lá, segurança. A pessoa também precisa passar uma segurança para passar uma notícia triste. precisa. É, Agora, o que é que precisa mais? ela precisa ter mais empatia, né? Olhar mais para as pessoas. Acho que Carol mesmo. Então, ela tem mais linhas circulares no rosto. A bochechinha dela É, também é redonda. Aqui, ó, a linha da hairline dela da cabeça. Olha como é redondo aqui, ó. Faz um círculo aqui, ó. é. Então, a linhas circulares, envolvimento, suavidade, acolhimento e acessibilidade. Isso é só para vocês entenderem a teoria, porque vai muito além disso, tá? E se eu quisesse alguém para apresentar um podcast, uma jornalista mais dinâmica, alguém com um olhar mais, que fosse mais magnética para a audiência? Liza, olha o olhar de Liza, como é magnético, penetrante, como ela é charmosa. Ela tá com o cabelo todo para trás, com pouca maquiagem. Olha como ela passa esse magnetismo. São as linhas inclinadas, elas trazem sensualidade para o rosto, tá? Então, linhas inclinadas, dinamismo, energia, criatividade, tá bom? Então, entendendo de linhas, vocês já matam muita coisa na análise facial. Olha aqui esse jardim com linhas circulares. Não dá vontade de deitar ali na grama? Dá vontade de deitar, relaxar. Até de olhar, a gente relaxa quando a gente olha uma paisagem com linhas circulares. Vocês sabiam disso? Agora, se a gente olhar essa paisagem com linhas retas, com essa escadaria toda reta, a gente sente que é um lugar mais seguro, parece até mais poderoso, né? Mais chique, a linha reta, né? É igual um blazer todo reto. Imagina um vestido todo reto, o famoso tubinho que chamam, que tem linhas retas. Ele não traz esse poder, não é? Agora olha um jardim com linhas diagonais. Parece que tá tudo bagunçado, né? É uma coisa assim, tá bem criativo, mas não dá vontade de deitar. Ele só tá criativo, dinâmico. Então, as linhas, elas estão em tudo, tá? E agora eu queria que vocês olhassem para o rosto de vocês, para vocês conhecerem as linhas do rosto de vocês. Será que... Primeiro vocês vão olhar aqui, ó, a hairline, que é essa linha capilar. Vocês observem se ela faz um círculo, tá? Se ela faz um círculo certinho. Se ela faz uma reta, você vê que ela é bem reta. Ou se ela é inclinada igual a minha, assim, parecendo um caminho de rato, assim, ó, um zigue-zague. Vocês vão olhar, tá? Depois vocês vão olhar essa área aqui, ó, do rosto. Aqui é a parte do zigomático de vocês. Vocês vão tocar aqui, ó, é a parte do malar, região malar, que o pessoal tanto preenche, que tanto cai, depois dos 30 vai caindo. Essa região aqui do malar, até a região aqui da mandíbula, ó, toquem aqui do lado e mastiguem assim, ó. Vocês vão sentir um ossinho entrando e saindo. Aqui é a mandíbula de vocês. Vocês vão olhar daqui, do zigomático até a mandíbula de vocês. Faz uma linha circular, faz uma linha reta, ou faz uma linha diagonal, vai afunilando. Vocês já viram aquele rosto de uma pessoa que afunila aqui? Fica assim, ó, mais afunilado? Ou que a pessoa... Aí vocês reparem.
E depois vocês vão reparar daqui da mandíbula até o queixo. É redondinho, é reto, é diagonal, tá? Qualquer coisa, depois vocês mandam uma foto no grupo também, eu posso ver para vocês, tá bom? Se vocês ficaram com dúvidas. Mas a gente tem essas linhas, essas são as principais, da testa, do zigomático até a mandíbula e da mandíbula até o queixo, tá? Treinando o olhar, vocês vão perceber. Olha aqui a da Carla, como é reto. Olha o da Laisa, chega você ver a inclinação, tá? Então, essas linhas, elas estão comunicando, até no papel de parede, ó, que você escolhe para sua casa, para o seu cenário. A foto do quadro que você usa para o seu cenário no Instagram. Tudo isso está comunicando. Então, às vezes, um cliente, você vai vender para um cliente e você está com um quadro. Eu tenho um quadro ali, todo diagonal, mas eu jamais poderia vender com um quadro daquele nas minhas costas. Não dá. Para ali, para minha decoração, tá legal, porque na minha decoração eu quis misturar todas as linhas. Eu quis. Mas se fosse para eu vender, seria ruim, porque o ilegal é algo mais reto, confiança, entende? Então, isso tudo a gente consegue misturar essas linhas. Vamos para os óculos, porque eu sempre falo para todo mundo: se tem uma coisa importante na hora de escolher algo, são os nossos óculos. Porque o nosso óculos está bem na nossa cara. E quando as pessoas lembram de você, elas vão lembrar do seu rosto. E o que é que está no seu rosto? Seu óculos. Então, existem elementos no óculos que deixam esse óculos mais requintado, tá? Mas o óculos também é um elemento que pode melhorar a sua beleza ou pode piorar. Se você coloca um óculos e você fica mais bonita de óculos, é o melhor dos mundos. Nem todo mundo tem essa sorte, porque pensa numa coisa difícil, é você encontrar um óculos e falar assim, nossa, eu fico mais bonita de óculos. Porque a maioria das pessoas ficam mais bonitas sem óculos. Dificilmente alguém fica mais bonita com óculos. Porém, a gente tem elementos para a gente colocar um óculos que realmente transmita algo que seja favorável ao nosso trabalho, né? Já que quando a gente pensa em imagem, a gente sempre está pensando diretamente no nosso posicionamento de imagem no Instagram, no nosso trabalho. Então, o óculos, ele pode prejudicar ou pode favorecer, tá? Vocês sabiam que na hora de vender não é bom usar óculos? Veja que curiosidade. Na hora que vocês forem negociar uma consultoria, uma mentoria com alguém, você pode dar aula de óculos, mas na hora de vender, você tira os óculos. Porque o óculos é uma barreira. É uma barreira, a pessoa não está vendo o fundo dos seus olhos. Isso pode gerar desconfiança na mente dela. Então, na hora de vender, tira o óculos. Na hora de dar aula, pode colocar o óculos, tá? Olha esse exemplo aqui. Essa foi uma consultoria que eu fiz há muito tempo atrás, e aí eu pedi para ela liberar a imagem. São as 3 linhas de óculos. O óculos mostra que ela é uma mulher mais romântica, acolhedora, introvertida, acessível, que é o óculos com linhas circulares, o redondo, tá? O óculos mais quadrado mostra que ela é poderosa, determinada, segura, firme, metódica. Já traz uma imagem de quê? De mais metodologia. Já o óculos vermelho, que tem a pontinha do gatinho aqui inclinada, ele já mostra o quê? Ousadia, criatividade, dinamismo. A gente foi até olhar o dela agora. Então, o nosso óculos, ele está transmitindo alguma coisa. Deixa eu perguntar para vocês. Qual o melhor óculos desses 3 vocês acham que combina com uma cientista da computação? O segundo. O segundo, e você, Catarina? Também, o do meio. Você, cientista da computação, aquela pessoa que faz sites, vocês acham que é o segundo? Por que o segundo? Aí eu diria o terceiro. Por que o terceiro? Você chegou, meu bem, eu nem lhe vi. Bel Oi? chegou também, eu não vi. Por que o terceiro o quê? Por que tu achou o terceiro? Eu nem vi que vocês tinham chegado. Desculpa, Ah, não quis interromper, eu já cheguei atrasada.
Imagina. O terceiro, tu achou mais Morrendo de difícil? pena, por sinal, né? Porque perdi. Então, o terceiro, porque ela passa uma coisa de dinamismo e criatividade. Quando se refere a alguém que trabalha com inovação, tecnologia, normalmente você espera alguém que seja mais atual, mais moderno, mais Hum, dinâmico Tem, mesmo. tem um pouco disso, mas no quadrado tem a questão da metodologia envolvida, entendeu? E normalmente essa galera também ela é muito metódica, ela precisa de todo um sistema, não um sistema só de TI, mas ela precisa de todo um sistema para poder estar trabalhando ali, entendeu? Então, hum. aí eu não O meu, sei. então, representa o quê? Meu Deus. O teu é quadrado, né? Não, é meio arredondado. Eu sempre Os escolho óculos que puxadinhos. são mais assim. Ele tá puxado, é porque eu tô te vendo bem pequena. Ah, Eu Tô acho é? te que vendo tá. grande. É, depois você manda no grupo que eu olho para você. Tá. Então, a área dela é a área de programação. Então, não é a área que daquele pessoal que a gente imagina que está lá no Porto Digital. É uma área que é mais daqueles nerds que trabalham em casa, que trabalham para a Apple. Não é a área que a gente imagina do pessoal que tá lá no início de carreira. Vocês lembram do óculos de Steve Jobs? Era o redondinho. O óculos Era. dos nerds. É. Todo É. nerd gosta de óculos redondo. Não é por acaso que o meu é redondo. Eita, de quem é o cachorro aí? Não sei. Onde é, meu Deus? Boa pergunta, É viu? na Porque Ryan? Tá eu com não o sei não. microfone aí. Então, o óculos redondo, ele passa esse acolhimento, mas ele também passa análise também, tá? Você vê alguém de óculos redondo, parece que é uma pessoa mais analítica também. Então, o que importa? O que importa é o que a pessoa quer transmitir. Se ela é uma programadora que quer transmitir liderança para uma equipe, uma pessoa que tem mais segurança, ela vai usar o quadrado. Se ela quer transmitir que ela é uma líder mais ousada, mais dinâmica, ela usa o vermelho, o da linha inclinada. Se ela quer transmitir mais acolhimento, mais introspecção, mais análise, ela usa o redondo. Então, o interessante é você saber o seu contexto. Eu pergunto as coisas só para treinar a mente de vocês, mas o que fica aqui para a gente é que o que importa é o contexto, tá? Os visagistas, eles dizem que quando a gente escolhe um óculos, a gente tem que escolher um óculos que seja com uma linha diferente do nosso rosto. Exemplo, se eu tenho o rosto quadrado com as linhas retas, eu vou escolher um óculos com linhas redondas. Se eu tenho um rosto com linhas redondas, um rosto arredondado, eu vou escolher um óculos com linhas retas, ou seja, eu vou escolher um óculos com a linha diferente do meu rosto, porque isso traz mais harmonia, essa junção de linhas. Eu digo o seguinte, Cris, o que é que eu indico? Se você tem linha reta no seu rosto e você gosta de transmitir força, metodologia, determinação, você quer transmitir mais disso, coloca outro óculos de linha reta também. Se você tem linha inclinada, você é uma pessoa dinâmica, criativa e quer transmitir isso, coloca um óculos de linha inclinada também. Então, é você que escolhe o que é que você quer transmitir. Claro que sempre tem que haver coerência e congruência com a sua essência. Porque muitas vezes, às vezes, a gente perde. Ou uma coisa que eu faço no branding, que as pessoas não imaginam. Vocês sabiam que às vezes a gente tem que decidir ser menos bonita para transmitir o que a gente precisa? Todo mundo quer se tornar mais bonita, não é? Eu estou dizendo que você vai ficar feia, não, tá? Mas às vezes você vai ficar menos bonita e vai transmitir o que você deseja. Exemplo, se eu quiser mostrar mais acessibilidade às pessoas, eu teria que clarear esse cabelo ontem. Sendo que com o cabelo claro, eu fico menos bonita. Mas eu fico com cara de mais de gente fina, de acessível. Entende? Então, se para mim é mais importante chegar em um ambiente
e as pessoas me acharem mais acessível, eu vou clarear meu cabelo. Se para mim é mais importante ficar bonita, eu vou deixar ele escuro, porque é a cor que mais me favorece. Então, às vezes, as pessoas, vocês acham que, vamos lá, vamos um exemplo prático. Priscila Alcântara, ela sabe que ela Oi, tá mais feia com esse cabelo. é que eu tô assistindo aula disso. Eita, Rai, teu microfone. Rai, Tá teu certo. microfone tá ligado? Desliga aí, por favor. Tá. Então, o cabelo vermelho, ela sabe que esse cabelo vermelho, nesse corte, com essa textura, com essa cor escura na raiz, ela sabe que ela ficou menos bonita. Alguém aqui acha que ela ficou mais bonita com esse cabelo? Não, né? É unânime, né? Não, Que ela, não, ficou ela tá totalmente diferente e não ficou nada bonito. nada bonito, né? Porém, ela transmitiu o que ela queria, não é? Isso. Rebeldia, coragem, rebeldia. Ela queria transmitir, não é? Rebeldia, ousadia, excentricidade, perigo, revolta. Tudo que ela estava sentindo, ela conseguiu transmitir. Então, às vezes, uma marca, ela passa por esses movimentos, tá? Dependendo da estratégia. Quem passa muito por isso também são as atrizes, né, de televisão. Agora, vamos falar dos cabelos, porque a gente ama cabelo, né? Mulher literalmente coloca as emoções para o cabelo. Vocês já perceberam que quando vai acontecer algum evento na nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente pensa? O que é que eu vou fazer no cabelo? Vai ter um casamento. Eu vou com ele solto, vou com ele cacheado, vou com ele liso, eu vou fazer um penteado. Quando a mulher casa, já percebeu que a maioria muda o cabelo depois do casamento? Ou depois que tem um filho? Porque o cabelo, ele fala das nossas emoções e do nosso momento de vida atual. Então, o cabelo, ele fala muito de como andam os pensamentos sobre o nosso momento de vida, tá? Então, eu pergunto a vocês, como é o cabelo natural de vocês? É um cabelo liso, é um cabelo ondulado, é um cabelo crespo? Vamos lá. Quando eu falar de alguma característica que vocês não têm no rosto de vocês, vocês vão pensar automaticamente em alguém que vocês conhecem que tem essa característica, porque assim facilita vocês guardarem o conhecimento, tá bom? Vamos lá. Quem tem cabelo liso? O cabelo liso vai transmitir o quê? Seriedade e inacessibilidade. Quando uma pessoa usa o cabelo muito liso, chapadão, dependendo de outros elementos faciais, ela vai mostrar que é uma pessoa inacessível. Já o cabelo ondulado, as que tem linhas circulares, ele é um cabelo que mostra o quê? Mais receptividade e acolhedora. Então, não pense que é por acaso, quando esses experts da internet vão lançar um curso e fazem aqueles cursos de 3 dias, às vezes a professora, a mentora, ela vai com 3 cabelos diferentes. Não sei se vocês já perceberam isso. No primeiro dia do workshop é um tipo de cabelo, no segundo dia outro tipo. O cabelo para vender é um, o cabelo para ensinar é outro. Então, eles mudam o cabelo de acordo com o lançamento, tá? O cabelo cacheado, ele transmite mais sensualidade e jovialidade, principalmente se não tiver muito volume. Se tiver cachos e muito volume, ele já transmite mais sensualidade. O cabelo crespo, lembra de alguém que você conhece que tem um cabelo crespo e mais armado, tá? É um cabelo que transmite ousadia. Então, já essa mulher, você que usa esse cabelo, você está transmitindo isso para as pessoas. E também isso está falando da sua personalidade, tá? Então, observem isso, porque faz toda a diferença. Então, você vai para um evento e você vai fazer uma palestra e você quer transmitir mais seriedade, você vai usar o cabelo com linhas mais retas. Se você quer ser mais acolhedora, mais ondulado, cachos nas pontas. Isso tudo está transmitindo uma mensagem, tá? E geralmente, quanto mais uma mulher arma o cabelo, mais ela quer aparecer, tá? Ela quer aparecer. Porque imagina, o cabelo é a extensão do rosto, não é isso? Então, se eu trago mais informação para cá, e se eu trago os olhos das pessoas para cá, é porque eu quero que as pessoas me vejam. Então, a pessoa que ela é ousada e ela quer ser vista, tá bom? E cabelos curtos. Conhecem alguém que tem esse cabelo assim bem curto? Quem
toparia cortar o cabelo assim? Aqui, alguém? Eu. Já teve cabelo assim? Não. Não, né? Esse cabelo, ele transmite que você é uma mulher muito poderosa, mas é uma mulher menos tolerante. Sabe aquela mulher que você pensa duas vezes antes de cobrar ela no trabalho? Se você é líder e você tem uma pessoa na sua equipe com esse cabelo, você vai pensar duas vezes antes de cobrar algo, porque você sabe que essa mulher ela tende a ser o quê? Menos tolerante. Ela passa uma imagem de confiança, de força, de seriedade, de liderança. Todas as vezes que você vê uma mulher assim chegando num lugar, chama atenção. Primeiro que é atípico para uma mulher ter um cabelo assim muito curto, Uhum. tá? E segundo que é uma mulher que ela é corajosa, porque ela está indo contra o senso comum, que a mulher precisa ter um cabelo mais maior, mais feminino. Então, uma mulher que tem esse cabelo, você precisa esperar dela uma atitude mais destemida, tá? Então, transmite isso de coragem e ousadia. Agora, um cabelo muito longo. Cabelo muito longo, quem aqui tem apego ao cabelo, hein? Quem tem apego ao cabelo muito longo, na verdade, é uma pessoa que tende a ter muita dependência emocional, tá? É uma mulher que pode ser mais passiva à opinião dos outros. Não sei por que algumas pessoas já ficam falando assim, se identificando. É, eu sou assim mesmo. É, tende a ser mais tolerante também, sabe? Aquela pessoa que entende a engolir mais sapo. Mas é um cabelo que também transmite muita e muita sensualidade. Se tem um cabelo que transmite sensualidade, é o cabelo muito longo, tá? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente está numa rua e eu quero uma informação. Tem uma loira e uma mulher de cabelo pretão. Vem uma loira e vem Cris Arruda, aquele cabelo bem pretão. Quem é que vocês pediriam informações? Vocês pediriam com certeza a loira, tá? Por quê? O cabelo loiro, quanto mais claro um cabelo, mais ele mostra uma imagem mais acessível, tá? Receptividade. Sabe aquela frase, é das loiras que eles gostam mais? Já ouviram essa frase? Por que será? Ninguém nunca parou para por que é das loiras que eles gostam mais. Porque a loira, ela tende a ser mais carente, tá? Aí você fala assim, eu conheço uma loira, tá. Porque tem outros elementos faciais. Mas, no geral, ela pinta o cabelo de loiro, ela passa o perrengue de estar toda semana no salão, aquele trabalho todo, gastando muito dinheiro, porque ela tem essa necessidade de ser vista, tá? De ser aprovada, de ser compreendida. Pode ver que a maioria das mulheres que se divorciam, depois elas pintam o cabelo de loiro. Ela está no momento, tipo assim, voltei para a pista, precisa aparecer. E eles gostam das loiras justamente porque a loira ela tende a ser mais receptiva, mais carente do que a mulher que tem um cabelo preto. Principalmente se essa mulher nasceu com um cabelo muito preto, natural, ela tende a não ser muito... Ela tende a ser mais fechada, tá? Mais determinada. Ninguém sabe, mas meu cabelo é muito claro naturalmente, eu pinto de preto. As pessoas pensam que eu nasci com ele preto, eu pinto, tá? O cabelo castanho. O cabelo castanho, raramente eu indico numa estratégia de imagem, tá? Porque é um cabelo muito sem impacto. Você olha o cabelo preto, ele causa um impacto. Você olha o cabelo loiro, tem um impacto. O cabelo castanho é como se ele fosse um meio termo. Então, a imagem não fica muito de impacto. E eu acho que na internet é bom você trazer algum impacto com sua imagem. Tem que ter algo no seu rosto, no seu batom, no seu cabelo, no seu óculos. Alguma coisa que fala assim, uau, seja o seu sorriso, alguma coisa. Eu acho que o cabelo castanho, ele é muito simples, né? Mas também ele passa uma imagem que a pessoa é confiável, tem esse lado bom, tá? Mas ele deixa a pessoa muito neutra. É um cabelo que deixa a pessoa com visual neutro. E o cabelo preto? Essa mulher de cabelo preto, ela tem que ser mais segura, determinada, focada, menos acessível. Quanto mais escuro, mais isso comunica, tá? Então, é muito comum, tá numa rua, você vai pedir informação, passar uma loira, passar uma morena, você vai pedir a que tem o cabelo mais claro, porque mostra mais acessibilidade. E cabelos brancos. Eu tenho uma mentorada
que ela vai passar por uma transição por questões de saúde e também de estratégia de imagem para deixar o cabelo todo branco. Porque tem muito a ver com o arquétipo do cuidador e do mago. Um cabelo branco, ele é um cabelo que ele causa um efeito uau. Principalmente se você vê uma jovem de cabelo branco. Ela chega no ambiente e fala, uau, já gera uma curiosidade. Ela se torna inesquecível, porque começa a gerar perguntas na mente da pessoa que está vendo aquela pessoa. Por que será que o cabelo dela é branco? Será que ela não, por que será que ela não pinta? Será que ela é desleixada? Então, quem tem cabelo branco tem que ter muito cuidado com a maquiagem, tá? Com a olheira, porque aparece mais. Em andar bem arrumada, porque se você tem cabelo branco e você tem uma aparência desleixada, parece que o seu cabelo branco é desleixo. Mas se você tem um cabelo branco e você anda sempre bem maquiada, bem vestida, tem uma aparência limpa, harmônica, transmite que você é uma pessoa que escolheu o cabelo branco como um estilo, entende? Então, essa é a única recomendação que eu dou para quem quer deixar o cabelo todo branco. É você cuidar das olheiras da imagem. E sobre a personalidade, o que é que transmite uma pessoa que tem cabelo branco? Ela transmite segurança, ela transmite que é mais centrada e que é mais experiente. Todo mundo que tem cabelo branco, a gente já tem um respeito, assim, nossa, é mais experiente. Então, isso já está no inconsciente coletivo. E querem uma dica curiosa? Se uma mulher, ela tem cabelo branco precocemente, muito cedo, isso é uma mulher que provavelmente ela teve dependência emocional, ela deixou de realizar os sonhos dela em prol de um amor, em prol dos filhos, em prol de alguma coisa. É uma mulher que se abandonou em uma parte da vida dela. Por isso que, desde nova, ela começou a ter cabelo branco. Tem mulheres que têm cabelo branco com 24, 25 anos, já estão cheias de cabelo branco. É uma mulher que ela se abandonou. Ou porque ela trabalhou demais e esqueceu da família que era o mais importante para ela. Não se esqueceu, mas não pôde dar atenção que queria a família. Ou ela se dedicou demais a um relacionamento e teve dependência emocional desse relacionamento. Aí os cabelos brancos começam a nascer de forma precoce. Eu vou te dar um exemplo. Eu quase não tenho cabelo branco. E depois que eu estou tomando um suplemento, não nasceu mais os cabelos brancos que estavam nascendo aqui. Espero que continue assim. Eu vou fazer 33 anos sábado já. E tem uma pessoa da minha família que com 22 anos já estava cheia de cabelo branco. E, de fato, ela tinha dependência emocional. Entende? Ela abandonou carreira, abandonou tudo em prol do marido. Então, faz toda a diferença. E cabelos coloridos. No evento MP, chegou uma cabeleireira muito boa para mim, uma cabeleireira excelente, falou assim para mim: por que você não pinta seu cabelo de roxo, já que você gosta tanto de roxo? E, nossa, eu já tive muita vontade mesmo de pintar meu cabelo de roxo. Mas o problema é que cabelo colorido, ele pode passar imagens de infantilidade e pouca confiança. Passa a imagem de criativa, inovadora, aventureira, mas se você for mudar para um cabelo colorido, você vai ter que mudar também seu estilo de vestir, não é? Porque fica estranho. Imagina uma mulher com cabelo rosa, roxo, azul, andando de executiva. Não fica estranho? De alfaiataria? A gente imagina uma mulher com esse cabelo andando de tênis, de cropped, de uma roupa mais descolada, de jeans, né? Então, o cabelo colorido, se você pensa em pintar, você tem que pensar nisso, que passa uma imagem bacana de ser uma pessoa criativa, arrojada, ousada, diferentona, mas também passa uma imagem de infantilidade, tá? O cabelo iluminado passa a mensagem que a mulher quer ser notada e reconhecida. É por isso que ela fala assim: eu vou no salão iluminar os meus cabelos. Porque ela está querendo realmente se sentir iluminada. Vamos para a sobrancelha. Olha, sobrancelha é a parte mais expressiva. É a área que mais se movimenta no nosso rosto, tá? É muito importante a sobrancelha. A sobrancelha, ela é a moldura do olhar. Ó, se eu tirar assim minha sobrancelha, não vai ficar estranho? Imagina que eu não tiver sobrancelha. Perde a expressão. Uma pessoa sem sobrancelha, ela perde a expressão. Então, se você tem uma sobrancelha muito rala e fininha, as pessoas vão olhar para você e vão julgar você como vagarosa, uma pessoa devagar, apática e indolente. Olha bem Britney aí na foto. Parece que ela não tem força para a vida. Já olha uma sobrancelha grossa.
Como mostra que essa mulher é forte, que ela está no comando da própria vida, que ela consegue lidar com várias atividades ao mesmo tempo. Olha essa daqui, ó. Eu falei para vocês no início, quando eu entrei em depressão, minha sobrancelha ficou fina, começou a cair minha sobrancelha. Porque eu estava num momento de apatia, de vagarosidade. Então você não precisa ter uma sobrancelha nem igual da Britney e nem igual da Jade. Nem muito grossa, nem muito fina. Você pode ter um meio termo, tá? E sobrancelhas altas. Quem tem a sobrancelha muito alta, assim, passa a imagem que você é uma pessoa fria. É uma pessoa que tende também a ser indecisa, porque ela fica olhando todos os lados, analisando demais e não decide. Sobrancelha muito alta. E a sobrancelha arredondada? É uma sobrancelha que mostra o quê? Sensibilidade, que você gosta de ajudar as pessoas. E você vai transmitir isso. Vocês estão entendendo como cada detalhe ele vai formando um quebra-cabeça do que sua imagem transmite? E quem tem a sobrancelha muito reta, lógica, orientada por fatos e pode aparentar frieza. Uma dica de análise aqui. Vai vender para uma pessoa que tem uma sobrancelha muito reta? Tem uma conversa mais lógica. Porque essa pessoa é orientada a fatos. Ela quer provas, ela quer evidências. Vai vender para uma pessoa de sobrancelha mais redonda? Ela é mais emocional. Ela quer falar mais de sentimentos, ela não quer saber de fatos, de comprovações científicas. Essa de sobrancelha reta, ela quer saber. Vai, uma pessoa de sobrancelha angulosa, o que é que mostra pra gente? Que ela é intimidadora, arrogante e sensual. E aí, se você for escolher agora uma sobrancelha só com base nessa estratégia de imagem, você quer transmitir que você é uma pessoa seletiva, sensual e arrogante, lógica, racional, fria, ou receptiva, sensível, afetuosa, que gosta de agradar pessoas. Não existe certo nem errado. O que existe é quem você está sendo nesse momento, né? Eu já, na época que eu fui fazer o curso Decifre Pessoas em 30 Segundos, eu perguntei qual era a imagem de uma pessoa que ensinava as outras a decifrarem pessoas. E aí que eu fiquei chocada, que as pessoas imaginavam uma mulher de mais ou menos 40 anos, com um rosto mais reto, com a cara de rígida. E eu estava lá, né? Com 28 aninhos, toda fofa. Não parecia que eu ensinava pessoas a decifrar. Já conversando pela minha voz de patricinha, meu, franjinha, fofinha. Não parecia. Então, a minha imagem não vendia um produto de uma pessoa que ensinava a decifrar outras. Então, na época, eu tentei até usar um botox assim, ó, levantando minha sobrancelha. E aí eu ficava com cara de questionadora. Usei um botox que levantava minha sobrancelha. Melhorou? Melhorou. Mas no inconsciente coletivo não era a imagem que as pessoas imaginavam. Então, a gente pode mexer nesses elementos, né? Tem mulheres que são muito boazinhas. E aí ela tem uma sobrancelha muito redonda, só reforça isso. E talvez se ela tem um lado dela também que é lógico, racional, vale a pena ela mudar, né, a sobrancelha, colocar um pouco mais reta de repente. Então, vamos falar dos olhos, porque os olhos são o espelho da alma, né? Nossa, e a minha sobrancelha, então, que é cheia assim, mas eu não sei se ela é redonda ou... Reta não é. Ela é arredondada e um pouquinho angulosa. É, Os olhos, eles vão expressar seus sentimentos e como você enxerga a vida. Você quer saber como a pessoa enxerga a vida? Os olhos dela. Isso aqui tem a parte do olho dominante. Se der tempo no final, eu explico para vocês, tá? Seria uma dica bônus. Vamos lá. Os olhos de vocês são grandes, pequenos, são profundos ou são saltados? Uma coisa, o olho de Danusa, no rosto dela, ele pode ser normal, equilibrado. No meu rosto, ele pode ser grande. Então, um olho grande ou um olho pequeno depende do rosto. Depende da proporção daquele olho para o rosto.
Eu já atendi muitas pessoas que achavam que tinha um olho pequeno e eu dizia, não, seu olho é grande para o seu rosto. Já atendi pessoas que achavam que tinha um olho grande e tinha um olho com a proporção equilibrada, tá? Então, uma pessoa que tem olho grande, ela é uma pessoa muito dedicada no que faz. Mas são pessoas também que acolhem muito bem as outras, são simpáticas, aprendem com muita facilidade. Sabe aquelas pessoas que às vezes pegam as coisas no ar? Geralmente elas têm os olhos grandes, são ambiciosas, são generalistas e são muito sinceras, tá? Já olhos pequenos. Quando você conhecer alguém de olhos muito pequenos, ou se você tem olhos pequenos, você vai perceber que você transmite para as pessoas que você é uma pessoa muito comedida. Você não vai expor com facilidade o que você está pensando, o que você está planejando, o que você está sentindo. São pessoas muito seletivas, muito críticas, tá? São mais solitárias, intuitivas, por causa dessa introspecção toda, elas conseguem ouvir mais o coração delas, têm dificuldade em compreender o lúdico, então, se você tiver uma comunicação muito lúdica, ela não vai compreender, tá? E ela tem muito desejo e ambição por ser melhor. Então, quando eu lido com uma pessoa de olhos muito pequenos, eu sei que ela me disse A, mas tem B, tem C, tem D, tem E por trás. Deu para